28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher, Sofia, foram assassinados em Sarajevo por um nacionalista sérvio. Era a faísca que faltava para a implosão da Primeira Guerra Mundial. Um pretexto único para a Áustria declarar guerra à Sérvia, com o objetivo de aniquilar o nacionalismo eslavo. Uma intrincada política de alianças fez com que, uma a uma, as potências europeias entrassem no conflito, transformando-o numa guerra mundial. A Rússia do Tsar Nicolau II mobilizou um exército de 1,5 milhão de homens para defender os eslavos. Ao saber que as forças russas iniciaram a marcha, a Alemanha do Kaiser Wilhelm II reuniu 500 mil soldados para a luta. A França, aliada da Rússia, colocou o exército de prontidão. A Alemanha declarou guerra à França e mandou 1,5 milhão de homens para a fronteira entre os dois países. No caminho, arrasaram o exército belga, que impedia a passagem do seu território, alegando neutralidade. Diante da crescente ameaça alemã, a Inglaterra entrou na guerra, a mais sangrenta que o mundo já tinha visto. Uma batalha particular marcou a monstruosidade da guerra, a do Somme, que durou meses. No dia 1º de julho de 1916, aproximadamente 400 mil soldados ingleses e franceses deixaram suas trincheiras para atacar o exército alemão ao longo do rio Somme. Um erro estratégico do comando aliado evitou poder terminar a guerra com aquele ataque. As forças alemãs, entretanto, tinham metralhadoras e canhões de longo alcance, um grande poder de fogo desconsiderável dos aliados. No final do primeiro dia de luta, 60 mil ingleses tinham morrido. Em setembro, os ingleses colocaram pela primeira vez os tanques no campo de batalha. Em novembro, o Somme estava conquistado pelos aliados, ao preço de 600 mil soldados perdidos. As baixas alemãs foram parecidas, e a guerra durou mais de 2 anos. Um outro erro, desta vez da Alemanha, foi fatal. Submarinos germânicos começaram a atacar e a afundar navios de nações neutras que tentassem aportar na Inglaterra, entre elas os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, que relutavam em entrar na guerra, o clamor público diante desses ataques foi decisivo. Os belicistas americanos usaram o afundamento do navio Lusitânia e a morte de 1.200 pessoas como símbolo. Esse desenho era projetado nas telas de todos os cinemas. Uma onda de indignação contra a Alemanha varreu os Estados Unidos. Em abril de 1917, saiu a declaração de guerra. O Brasil seguiu a mesma trilha. Depois do bloqueio alemão da terra, 3 navios mercantes brasileiros foram afundados. Em outubro de 17, o governo brasileiro declarou a guerra. O Brasil, entretanto, apenas marcou presença, mandou equipes médicas e 2 navios. A guerra terminaria logo. No dia 11 de novembro de 1918, os alemães assinaram o armistício. O custo da guerra tinha sido inacreditável. Mais de 10 milhões de mortos e 21 milhões de feridos. As despesas foram estimadas em 232 trilhões de dólares. Os termos do armistício foram pesados. A Alemanha teve de entregar todas as armas e aeronaves, 5 mil caminhões, 5 mil locomotivas e 150 mil vagões. Seus navios e submarinos ficariam atracados em portos aliados. O Tratado de Versalhes, assinado no ano seguinte, impôs novas e grandes punições.
restrições ao exército alemão e ao uso de armamentos, perda considerável de território e vultosas indenizações. Consideradas humilhantes, as imposições provocaram ressentimentos do povo alemão. Esses ressentimentos seriam bem explorados pelo nazismo, levantando uma nova guerra mundial. Olá, estamos de volta para falar para vocês aqui na nossa Central do Enem sobre a Guerra das Guerras. Assim é chamado também a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial ela foi um conflito armado que ocorreu no início do século XX e para a maioria das pessoas é o conflito que marca o início do século XX, né? E ela ocorre especificamente no território europeu, que envolveu grande parte dos países do mundo e marca o início de um novo avanço tecnológico. Ela pode ser identificada também como a guerra que vai colocar em prática, não é, todo o conhecimento da segunda revolução industrial. E aí, a partir do vídeo que você viu, eu quero trazer rapidamente algumas possíveis causas para esse conflito. Primeiro, as disputas de mercados internacionais, o atrito entre grandes potências resultantes lá daquele imperialismo que eu falei na aula passada, da invasão da África, da Ásia, né, com aquele vídeo da Guerra dos Bois. As questões coloniais estavam também envolvendo essas grandes potências e essa pode ser uma das causas desse grande conflito. A França queria revanche contra a Alemanha em virtude de um conflito armado que aconteceu no século XIX e nesse conflito a França tinha perdido para a Alemanha a Alsácia e Lorena, que era um território muito rico em minérios, não é? E o estopim da guerra seria, como você viu no vídeo, o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, e de sua esposa. O estopim da guerra seria esse assassinato, então a guerra iniciaria a partir desse momento. O autor do crime foi o Gravino Príncipe, participante de um grupo nacionalista chamado Grupo Mão Negra. Este foi apenas a gota d'água para o início do conflito, posto que mesmo com a prisão dele em Sarajevo, os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos. Nós vamos ter a Tríplice Entente de um lado e a Tríplice Aliança de outro. E a guerra ela resultou justamente do conflito armado entre esses dois blocos por disputas coloniais. Então a Primeira Guerra Mundial ela pode também ser caracterizada como uma guerra de cunho capitalista, uma guerra imperialista, onde o aspecto econômico foi o mais importante. Mais de 10 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Mais de 20 milhões de pessoas foram vitimadas. Nesse aspecto, então, essa guerra chamada de a Guerra das Guerras marca o início do século XX. Eu apresentei para vocês as causas desse conflito e o que representou esse conflito no contexto do século XX. Tá bom? Na próxima aula, a gente traz para você as consequências da Primeira Guerra Mundial. Até lá!